Então, pessoal, a gente vai retomar a nossa live nesse segundo momento. Agora nós vamos falar com o professor Nino sobre hidroginástica para idosos, tá? Então, já vou ver se o Nino já entrou aqui para a gente já chamar e a gente já começar. Vou pedir que vocês já façam para poder ir assistindo. Fala, professor, tudo bom? E aí, Leozão, como é que você tá, velho? Beleza? Tranquilo? Deixa eu abaixar aqui que eu acho que eu tô fora. Tá fora? Tá me vendo bem aí? Estão me vendo bem? Ah, dá para ver certinho. Botei um fone de Nino, ouvido aqui que eu não tava escutando, meu. Fala, querido. cara, primeiramente, um prazerzão estar falando contigo, tá? Tu sabes o quanto a gente tem uma admiração pessoal por você, tanto eu, particularmente, como minha família toda. Tive a oportunidade de trabalhar contigo por muito tempo junto aí, tu sabes que a admiração ela é muito grande, não somente pelo profissional, mas também tive a oportunidade, né, de estar junto contigo, com a Manu, então vocês são nossas referências também fora do ambiente profissional. Então, cara, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, tá? É muito importante para mim ter pessoas de referências nesse momento e você, com certeza absoluta, é uma das minhas maiores referências aí dentro do ambiente aquático, tá certo? Pô, Então, se você me deixa sem graça, Léo. Sim, bom, enfim, tá muito obrigado, cara. A gente sabe que nós estamos aí há muito tempo nessa corrida, quando te conheci lá atrás, né? Você estava iniciando, cheio de projetos e ainda está, né? Era mais jovem, nem casado estava ainda, né? E agora está aí com a família montada. Eu acho que a evolução é essa, todo mundo se fortalecendo para crescer e as vaidades deixando um pouco de lado, né? É lógico que tudo que a gente participa, tudo que a gente procura fazer é dando o melhor de nós, né? Então, para mim foi um prazer estar com vocês e agora, principalmente, a gente tentar fortalecer, né? Depois do Fabrício dar esse show aí que ele deu na fisiologia, a gente começou junto lá na Castelo Branco, nas nossas aulas de fisiologia, com o Stélio, com o Zé Fernandes, com o Tubino. A gente fez o mestrado lá junto, né? Então, já fazendo um histórico aí. E aí a gente aprendeu a se respeitar muito. Ele fundou, né, cabeça na fisiologia e eu fui para o lado da biomecânica, que é onde eu fui com o Luiz Alberto, que é lá da UFRJ, onde a gente começou a ter mais um pensamento mecânico, não somente fisiológico, porque eu vi que, como o Fabrício de Masi deixou bem claro, existem muitas especulações com relação à fisiologia, mas com uma tabela de Borg você consegue manter uma quantificação de carga, né? Eu uso o Brennan também, que é uma tabela de 1 a 5. Mas a gente se focou muito mais nessa questão específica de fortalecer e usar a água como ambiente de resistência para potencializar o treinamento de força. certo, cara. Então, assim, eu gostaria que primeiro tu já falou um pouquinho, né, sobre aí a tua apresentação, mas gostaria que você se apresentasse as pessoas que estão nos assistindo, aqueles que eu acho difícil, né, quem ainda não conheça, mas gostaria que tu se apresentasse e depois nós vamos falar sobre algumas perguntas específicas aqui da hidroginástica para idosos. Então, pessoal, sou aí, sou um dos chamados, alguns chamam a gente de dinossauro. A gente começou lá atrás, como o Fabrício comentou, eu tive referências com a Mercedes, que foi uma das primeiras que eu conheci. Tive lá, né? Depois, trabalhando junto com o Fabrício, a Roxana ela entrou um pouco depois, mas também consideramos ela contemporânea da nossa linha aí. A gente começou lá atrás, tinha o Paulo Poli, o Cru foi um dos meus grandes gurus, né? Então a gente começou a entender, acho que a minha primeira pesquisa que eu fiz foi o relacionamento do corpo humano no ambiente aquático, né, em diferentes temperaturas. Qual era a resposta fisiológica? A gente chegou em alguns pontos, que o Fabrício tocou muito bem aí, graças a Deus, que não precisa falar muito sobre isso. E aí fiz meu mestrado lá na Castelo e hoje estou fazendo doutorado lá em Lisboa, né, FMH, com orientação da Flávia.
Yazig, que tem um grande conhecimento nessa fisiologia. E a gente está tendo lá estamos ainda na especulação de ver as respostas, principalmente que não tem nada que comprove a resposta fisiológica pós-exercício, né, na água. Qual é a relação da água e suas temperaturas numa recuperação? Não sei se ela acelera. Hoje usam gelo para recuperar mais rápido. Então a gente está tentando ainda formatar, né? A ideia principal do nosso projeto ainda hoje, com o idoso, é desenvolver a força e a potência utilizando a água como resistência. Logicamente que nós temos aí, como o Fabrício deixou claro, a gravidade atuando sempre como empuxo, pressão hidrostática, arrasto. Nós temos estamos analisando todo o ambiente aquático para isso. A minha formação lá atrás, quando eu comecei, muitos anos, a minha primeira pós foi em treinamento esportivo. Ali que eu comecei a ter uma ideia que eu estava precisando, quando eu entrei na atividade aquática, com a AEA, isso há 30 anos atrás, comecei a entender que eu precisava mudar alguns conceitos, porque a água estava sendo banalizada por todos os autores de terra. Banalizada que eu digo assim, utilizando somente para recuperação, era obeso, gestantes, né, o idoso, porque na verdade há 30 anos atrás o idoso era considerado um frágil, que ele não podia fazer exercício, que poderia morrer. Hoje a gente sabe o que o idoso realmente precisa. A maioria dos artigos que relacionam o idoso hoje com relação a qualidade de vida e saúde vê que ele precisa melhorar força e potência. E na água, eu posso me arriscar a dizer, ser mais agressivo, alguns modelos de aula ainda feitos no século XXI são aulas de baixa intensidade, com pouquíssimas adaptações do sistema muscular. Se você concorda ou não concorda, quem não concordar, a pergunta aqui nós vamos falar. Então, ele não estimula a produção de força no idoso. Isso quer dizer que se não faz estímulo, ele perde. Se ele perde, ele está indo para um buraco que os professores têm que ser... E aí essa é a nossa luta eterna, desde lá de trás. Eu tenho um pensamento muito parecido contigo, né, cara? Então, eu também concordo que precisa estimular o idoso a fazer, sim, trabalho de potência, trabalho de força e não ficar somente em intensidades baixas. Ô Nino, então assim, cara, primeiro só fazer uma introdução rápida do que você vê como a importância da hidroginástica para o idoso, dentro da tua visão, já pensando sim na parte do treinamento, e depois as alterações neuromusculares, que é o que tu fala com muita propriedade, né? Quais são as alterações musculares que o idoso tem frente a um treinamento de água? Bom, Léo, eu vou tentar ser pontual. Pessoal que está aí, que quer que os amigos aquáticos, tem uns amigos aquáticos que estão aí perdidos aí no Telegram, no Instagram, por aí. Aqui tem um triângulo, um aviãozinho, clica nele e chama a galera, que agora a gente vai falar uma coisa interessante, cara. Juro mesmo que eu vou falar, isso é importante. E bota os corações que eu vi o Léo falando que ele gosta. Numa outra live aí, aí ele fica com esse sorriso aí, ó. Eu não estou fazendo meu sorriso. Então, gente, a minha ideia dentro do processo de utilização da hidroginástica como uma atividade física para o idoso, eu tenho percebido que, na verdade, eu falo isso em todos os cantos do mundo, graças a Deus eu estou conseguindo rodar esse mundo falando sobre isso, a ginástica tem a sua essência, isso não pode ser perdida, que é agregar, que é tirar o idoso do sofá, tirar ele de dentro de casa, trazer para uma atividade que ele vai estar em grupo, que é o grande lance, fazer com que ele tenha uma inserção social, que ele se relacione. Esse relacionamento interpessoal ele é muito importante, mas ele não pode ser só isso, que é o que se mais faz dentro desse processo. O que eu quero que vocês entendam, se vocês compreenderem, eu acho que a gente chega num denominador. É que se a gente fica lá, nós temos a nossa aula que ela tem 50 minutos, né? Se a gente ficar os 50 minutos fazendo esse processo de inserção social, de relacionamento interpessoal, de conversa, a gente não estimula o sistema, então a gente não tem uma resposta física. A gente vai ter uma resposta psicossocial que é excelente.
Então, dentro de uma aula de 50 minutos, o treinamento, no qual a gente quebrou um paradigma da ginástica, a gente quebrou tanto, Léo, que muita gente acha que o treinamento é só para atleta. E o treinamento, ele tem um componente de treinamento e força, então para todos, né? A gente, lógico, não vou treinar força com a gestante, porque a gestante ela não está na água naquele momento para fazer treinamento, ela está numa fase, né? Ela não é gestante, ela está gestante, então ela tem uma fase dela que ela está com a gente. E muitas nunca mais voltam, né? Esse que é o grande problema que eu vejo. Mas o que eu quero dizer, não vou entrar nesse passo, porque tem muita gente muito boa para falar sobre isso. Assim, se eu começar a entender que dentro da minha aula de 50 minutos eu posso usar componentes de treinamento de 20 ou 15 minutos, que já está comprovado pela ciência, e nós temos vários artigos aí que mostram isso. A gente lançou um em 2018 agora, que eu estou com ele aberto aqui, que a gente relaciona o treinamento pliométrico. Na verdade, foi feita uma adaptação para o meio líquido, que a gente usou saltos com senhoras, 24 semanas trabalhando com essas senhoras, e tivemos resposta altamente satisfatória, principalmente com relação à fixação do cálcio no osso, que foi uma surpresa muito grande, né? E esse artigo ele ficou muito expressivo. O Fabrício outro dia estava comentando numa live com, não sei com quem que eu assisti, ele comentou... foi com a Renata. Não, foi com você, não. Não, com a Tarevinic, foi com a Renata Tarevinic. Isso, até coloquei lá o artigo, achei muito legal. E eu acho que é isso, a ciência ela está aí para todo mundo. E a gente está fazendo virar senso comum. Agora, não pode se prender à ciência. É lógico que nós fizemos um processo de pesquisa, mas a gente mostrou que se você usar esses elementos, você tem uma resposta. Então, assim, não pode, o profissional que trabalha na água, que usa a água como seu ganha-pão, ele precisa ficar mais ciente que as respostas de mecânicas, elas podem existir, logicamente, com o que você utiliza de padrão motor. A gente está aí agora, a próxima semana, devemos estar lançando um novo curso online, que é um conteúdo online que a gente já tem. Entregamos um gratuito e depois vou deixar o link para você distribuir para o seu time aí. É uma coisa que é importante em fazer o aluno entender o corpo dele na água. É isso que é o meu último livro, que foi a minha dissertação de mestrado, basicamente, que é o Treinamento de Força na Água. A gente tentou aliar o treinamento a uma observação pedagógica. Como é que você observa o seu aluno para você poder corrigir e orientar? Então, eu vejo a ginástica um grande filão, não é um vilão, um grande filão do mercado, sabendo trabalhar. Porque a população que pratica, e ela a que mais pratica no mundo, é o idoso. Só que é o seguinte, o idoso não estuda, o idoso ele quer ir lá e quer conversar. E aí, gente, tem professores que, por exemplo, eu vi aqui, que eu não é criticar, mas o idoso fala, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu tenho uma dor aqui, meu médico não quer que eu faça, daí o professor fala, então tá, então não vai fazer. Um professor do movimento, ele precisa mudar a estrutura e colocar o movimento. Tá? Então, assim, é só uma reflexão para a gente começar a entender se você tem fundamento? Tem. Eu vou deixar aqui, vou dar uma pausa, porque daqui a pouco eu vou falar de uma das grandes causas mortes do idoso, que hoje a gente combate com esse tipo de treinamento. Então, a minha visão, para resumir, a ginástica não pode continuar como era do século passado, por isso que a gente fala do século XXI. Nós precisamos fundamentar todo o nosso processo, que não é fácil. Eu tenho que aprender a fazer o exercício, eu tenho que organizar minha sessão de treino e eu tenho que fazer uma periodização onde eu vá usar as quantificações de carga necessárias para ter uma resposta. Porque não é jogar exercício, o Nino falou que é bom saltar. Aí salta segunda-feira, na quarta-feira fica lá alisando a água e na sexta-feira faz uma descontração, um aulão aeróbio. Então não é assim, né, Léo? Você sabe bem disso, está estudando. Sim. E graças a Deus eu espero que os nossos professores aqui entendam. Cara, é isso aí, é bem isso mesmo, a gente tem que mudar o nosso comportamento profissional para que a gente possa mudar também o comportamento dos nossos alunos. E é isso que tu vem batendo muito na tecla, eu venho acompanhando tanto nos cursos online quanto nas tuas lives, essa mudança comportamental para que ela possa influenciar também os nossos alunos. Então, eu gostaria que tu falasse agora, cara, sobre as principais alterações que acontecem com o idoso
quando ele faz realmente, de fato, um trabalho sistematizado, um trabalho organizado, um aumento de nível de potência, um aumento de nível de força muscular, que eu sei que é isso que rege, né, o teu trabalho, e eu sei que é isso que movimenta bastante o teu trabalho, principalmente o hidrotreinamento. Léo, a gente tem aí dentro desse processo já há alguns anos estando estudando. Eu vou trazer alguns dados para vocês. O último levantamento que eu fiz, mundial, ou alguns países no qual eu consegui, né, buscar. Aqui, a proporção de número de quedas em idosos, né, nas Américas tem uma prevalência de 20% no Canadá, 35% no Chile. No Brasil, nos últimos 2 anos, teve entre 10% a 35% de quedas em idosos. E essa queda, muitas vezes, ela leva ao óbito. Não somente ao óbito na hora da queda, mas que ele não quer, ou ele é um osteoporótico, um osteopênico, que vai para um leito e não consegue mais sair de lá. E aí, como todos sabem, a deficiência de recuperação nessa idade, que estamos vendo aí com o coronavírus, fica muito perecível ao óbito, né? Ainda coloca aqui, ó, que lá na Europa, os irlandeses relataram 28%, 19% para os irlandeses e 28% para os ingleses. Quer dizer, isso é uma preocupação mundial. E como todos os médicos, a grande parte dos médicos, tem médicos já que não estão colocando a hidro como uma atividade para o idoso, falando que não serve. Eu vi agora, recentemente, recebi o vídeo que não pude divulgar, de um professor da Europa, não vou dizer o país, dizendo que a hidroginástica, a resistência que a água oferece, não dá para você ter uma melhora, nem dá uma estimular o sistema muscular. Isso quer dizer, falta de informação, né? Até mesmo ele comenta da natação. Eu não consegui entender onde ele quis chegar com aquilo, mas a gente sente pena, né, desse pessoal. E aí, cara, a partir desses dados, eu comecei a entender que eu necessariamente preciso, ao longo dessa minha carreira, eu preciso chamar a atenção dos professores de hidroginástica do mundo, que não é só fazer o que eles fazem com muita maestria, que é agregar. Porque eu falo muito claro, se você fazer, a grande parte dos artigos de satisfação que eu vejo aí, artigo de qualidade de vida do idoso, hidroginástica e qualidade de vida, hidroginástica e autoestima. Todos os idosos gostam da atividade. Por que eu resumo na minha concepção? Eles gostam porque eles fazem o que eles querem. Eles fazem o que realmente o que eles não gostam, eles não fazem. E quando você estimula, eles reclamam. Ai, professor, está ficando cansada. Ai, eu estou cansado. Ai, eu não quero. Enfim, aí a gente foi fazer esse trabalho e olha só os resultados que a gente conseguiu, né? Principalmente quando a gente relacionou que a massa, aqui está dizendo aqui, ó, a conclusão, basicamente, do estudo é que a eficiência de um treinamento aquático melhora a massa óssea e a aptidão funcional em mulheres pós-menopausadas. Quer dizer que era entre 59 e 75 anos, tá? No entanto, algumas limitações, para a gente teve limitações nesse estudo, a gente não controlou a ingesta. Então, o percentual de gordura delas não caiu, manteve. Mas a gente melhorou em testes básicos que nós usamos e a gente sugere para se fazer no dia a dia. É o levantar e sentar, do Hickley Jones, o levantar e caminhar. São testes que são muito relacionados com a agilidade, potência e força, e a gente conseguiu ter melhoras significativas nesses testes. E aí, quando a gente cruzou com os dados de densidade mineral óssea, né, de coluna lombar, corpo total e fêmur, eles tiveram uma significativa melhora comparado com o grupo que ficou só fazendo essa hidro que eu comentei, de cada dia botar um exercício, sem fazer um programa. Então não adianta a gente fazer assim, por exemplo, já lancei esse curso gratuito, pessoal que não tem, dá uma olhada lá, tem uma aula prática que eu coloco lá, sem música, explicando a amplitude do movimento, a área, explico muito legal isso no aquecimento, dá quase 15 minutos, a gente reduziu para 10 para não ficar... Mas 10 minutos. Eu mostro como fazer. Não adianta você saber fazer e não ter uma progressão da carga. Entendeu? Então, a ideia principal, dentro do nosso objetivo, então, tentando passar para todos os nossos professores aqui,
Pô, professor, mas isso é trabalhoso, sem dúvida. Trabalha muito. Não é, Léo? Você tem que montar. E se você não sabe, hoje já temos aí, graças a Deus, eu estou há 5 anos com esse negócio da internet, que está me deixando cada dia mais motivado, né? Eu estou aqui, ontem fiquei 8 horas montando os vídeos para a gente começar, para daqui acho que 10 dias, já está aí para a galera, quem quiser adquirir. É assim, organizar o projeto, né? Aprende a fazer, ensina o aluno, é passo a passo. Toda a parte do padrão motor, depois você vai aprender a organizar a sessão do treino, como é que eu vou dividir o grupamento para hoje, como é que eu vou dividir o grupamento para quarta-feira e assim sucessivamente. Depois que eu aprendi a semana, eu vou pensar no mês, no trimestre e no ano ou no semestre. Então, essa progressão é uma progressão necessária, Zé. Obrigado pela pergunta. E eu também, onde eu acho esse curso, Nino? Bom, essa aí eu vou deixar o curso gratuito, o link com o Léo. Acho que deve ser, vou te dar um trabalho, porque o Paçoca fez isso comigo, mais de 50 nego veio lá no direct. Mas tomara que dê certo. Vou deixar o link com o Léo, vai no direct do Léo. Então, Léo, manda pro meu direct lá, que tem um link na minha bio aqui do meu Instagram, que não é aqui, né? Que lá vocês entram direto e ganham esse curso aí. Ô Nino, cara, surgiu uma pergunta. Eu vou abrir agora para as perguntas, mas só para então deixar claro para quem está nos assistindo entender que sim, há respostas fisiológicas significativas no sistema neuromuscular, né? Aumento de força, aumento de potência, alteração da composição corporal frente ao treinamento aquático também para o idoso. E daí, cara, vem uma pergunta do Daniel aqui, vou abrir as perguntas agora, que é algo que eu vejo você conversando muito sobre isso, batendo muito sobre isso, até na live, acho que foi com o Caio Graco, tu comentou que possivelmente daria para fazer uma live só sobre temperatura da água. Então, cara, explica rapidamente aqui, o Daniel, ele põe assim, os idosos nitrogenados que além da busca social, exige uma temperatura maior da água. Qual a temperatura ideal para as aulas com maior intensidade? Boa, Daniel. Obrigado, Daniel. Essa pergunta é excelente. O Fabrício deu uma... O Fabrício levantou a bola aí. Ele já deu uma bateu a bola. Aí só vou bater pro gol e vou falar a minha opinião, porque a gente pensa igual. Pô, a gente não tem como fugir, né? E o Fabrício falou tudo que a gente já estudou na fisiologia e está estudando ele com grande maestria. Foi muito, muito categórico, deixou claro que existe uma temperatura termoneutra para o treinamento, foi o que ele falou, com uma intensidade maior. O idoso, a gente já viu que tem que controlar, né? Na verdade, eu nunca vi, eu controlei uma época, depois que eu comecei a perceber que toda a medicina ela evoluiu muito nos últimos 30 anos, né? E desde quando a gente começou. Então, todos, como o Fabrício, eu tenho que citar, porque ele acabou de falar, todas as pessoas que estão com hipertensão, eles são controlados. Eu tinha agora, recentemente, um aluno com safenado, e eu falava muito dos benefícios mecânicos, ele falava assim, não, professor, só tem que falar que eu sou um estudo de caso, eu tenho angina, e quando eu venho para a sua aula, eu saio melhor. Eu não fico, porque ele chegava, a gente tentava controlar ele ficava meio que na retaguarda, porque ele queria fazer a aula. Porque para ele era um benefício. E eu botei um vídeo dele aqui no meu IGTV, do Luizão, eu sempre falo, você vai ser meu garoto propaganda, que ele fala que para ele hoje a água é o remédio. Então, assim, a temperatura da água ela tem que ser controlada. Não é porque eles querem uma temperatura mais alta. Nós, profissionais aquáticos e o comércio, porque não é comercial você trabalhar com termoneutra. Você, como dono de uma piscina que trabalha em Santa Catarina, você vai botar uma piscina a 28 graus, 29 no inverno, vai perder em aluno, velho. Então a gente não pode. Se fosse trabalhar com ciência, ia ser entre 28 e 20, no máximo 30 para intensidade alta, porque a gente ainda tem 6 graus para trocar com o meio. Nossa temperatura é 36, né? 37 no máximo. Então, assim, existe uma relação chamada termorregulação. Então, a termorregulação, você tem que estudar um pouco, saber sobre isso. Quais são as formas de troca calórica? Condução, convecção, radiação.
e Evaporação. e evaporação. Obrigado, Léo. A cabeça já fica aqui. Se você tem essas quatro, todas as quatro acontecem na água. Condução e convecção com maior, por causa do meio, que é altamente condutivo. E se você tem uma temperatura muito baixa, não se sugere. Abaixo de 27 já não é legal. E ninguém vai entrar na água abaixo de 27. Mas com 29, você gera calor e você troca calor com o meio. O que não pode acontecer, Daniel, é o idoso entrar na aula antes do professor, que é uma coisa que no treinamento a gente não preconiza. O professor, quem tem alunos que você chega na aula e o aluno está dentro da água, batendo papo, já pode parar com esse negócio. Mudança comportamental, esse é o grande projeto, é um dos focos do IDO, do treinamento. Então, se o aluno está dentro da água, já está errado. Porque o aluno tem que entrar na água e tem que começar a movimentar para gerar calor e trocar com o meio. Então, Daniel, vou só para a gente fechar aqui, ótima pergunta. Quando você entrou na água, a temperatura ideal ela está entre 28 e 31 no máximo. Seria 28 e 30, legal. 31 no máximo. Passou disso, já é uma temperatura que você não pode trabalhar com mais intensidade. Aí tem uma coisa que tem gente querendo trabalhar com intensidade nessas temperaturas, a gente está chamando isso de um pouco mais invasivo. Então a gente vai colocar aí a água a cada estímulo, cada treino, a cada 4 minutos que você estimule dentro do nosso protocolo, muita água com a temperatura, não termoneutra, mas uma temperatura natural, não muito gelada, mas também não quente. Eu falo isso porque no Nordeste botava a garrafinha na beira da piscina, na piscina aberta, dava para fazer café com a água depois, né? Mas a hidratação é necessária durante todo o treino, tá? Não tem que ficar com sede, não precisa ter sede para hidratar. Tem que tomar água toda hora, dependendo da temperatura da água. E aí, gente, não adianta você querer fazer um treino com muita intensidade com temperatura baixa. Não tem jeito. Por isso que eu falo, entrou na água, movimenta, gera calor e aí sim. Aí você me pergunta, qual a temperatura ideal? Aqui incomoda o aluno. Deu para entender? Porque ele vai gerar calor e na hora que em 5 minutos, você sabe disso, 5 minutos de movimento ele já gerou, já está confortável e aí começa o trabalho. Nino, a Caroline, ela pergunta em relação à relação da intensidade com o idoso, né? O engajamento. Tem alguns autores que falam o enjoyment, né? A pergunta é: normalmente os idosos reclamam muito das aulas intensas, relatando piorar das dores, piora das dores. Entre outros argumentos, muitas vezes se negam a fazer. Como que vocês fazem? Bom, olha só, muito boa pergunta. A gente teve alguns problemas inicialmente com esses relatos. O que a gente faz? Eu tenho um canal no YouTube, tá lá, Nino Aborrage, anota aí, Nino Aborrage, tem A-B-O-A-R-R-A. Nós temos lá uma palestra que eu dei, que ele está dentro de um curso nosso. Tem 40 minutos onde a gente foi relatar para eles. O que a gente tem que ter? Comunicação. Número 1, comunicação. Número 2, explicar o que você vai fazer. Nós não temos tempo, muitas vezes, de estar com o nosso aluno conversando. O aluno entra de roupão, de touca, faz a aula e sai. E aí ele quer conversar durante a aula. Isso é uma falha que nós temos que corrigir. Primeiro, corrigir isso. Não tem que conversar durante a aula. É lógico, pode até fazer no começo, mas na hora do treino não dá. O que é o treino? Eu já expliquei o que aconteceu. Então, assim, aulões de sábado, a sugestão. Você monta uma palestra de meia hora, não pode passar disso, porque eles não aguentam ficar ali. Aquele aulão que você vai fazer com o café da manhã, que todo mundo traz uma coisinha e você não leva nada, porque você não tem que levar nada. Leva o estômago vazio. E aí, antes de entrar na água, você vai explicar o que vai ser feito. E essa mudança vai acontecer. O que você vai explicar? O que o idoso precisa, por que ele sente dor. Não adianta querer falar para eles, técnica, botar artigo. Se você falar metade do que eu estou falando de artigo e que o Fabrício falou, eles dormem na cadeira. Então, a primeira coisa, sabe por que você sente dor? Porque você não faz. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir sua dor, mas eu vou mostrar como fazer. Então, primeira coisa, ensinar o aluno. Porque muitas vezes a aula é com intensidade, o aluno faz errado, gente. Vocês trabalham amplitudes que muitas vezes eles não alcançam. Então, primeira coisa, ensinar o padrão, explicar
para ele que ele tem dor, porque ele tem dor, vai tirar a dor dele, que se ele fortalecer, porque não tem... Isso aí é fisiológico. Tenho dor na articulação, eu trabalho a vida, eu fico na terra recebendo gravidade 100% toda hora. O único lugar que eu posso fazer exercício com muita intensidade é na água. Jamais aquelas senhoras que fizeram o nosso trabalho lá de 2018, que eu acabei de comentar, elas fariam aqueles saltos fora da água. Tinha senhora que começou saltando, tirando só o processo tifóide da água, e depois de 24 semanas saltando, ela estava tirando quase a cintura da água. A água na linha do processo tifóide. Então, quer dizer, progressão de treino, fortalecimento, tudo isso é lei do treinamento. Se eu sobrecarrego, eu tenho adaptação. Se eu tenho adaptação, eu tenho que dar continuidade a isso. Eu não posso parar. Então, isso tudo é um processo. Para fechar, eu vou ter que repetir de novo. Chama os alunos para conversa. Como? Faz uma palestrinha e explica para eles. Mostra para eles por que eles sentem a dor na articulação. Se é na coluna, se daí você tem que estudar. Olha qual é a tarefa de casa para todos vocês. Ó. Sabe? Acabou a live, vai estudar. O que é hernia extrusa, o que é hernia protusa, o que é bico de papagaio, o que é condromalácia, o que é espondilolistese, o que é menisco lesionado, enfim, vai procurar cada patologia do seu aluno. Você sabe? Você sabe quais são as patologias dos seus alunos? Então vamos lá, para frente. Obrigado, Léo. Tem que entender, né, cara, para a gente conseguir trabalhar, nós temos que conhecer a doença, né, conhecer o que está acontecendo, conhecer o aluno, né, então isso é muito importante. Deixa eu só puxar uma aqui atrás, cara, daí a gente já vai finalizando, porque eu também sei que tu tem os teus compromissos aí. A Hélida, ela coloca assim: o idoso com bastante dificuldade de locomoção, desde a entrada e saída da água. O professor está fora. Até quando sei, aí seria um trabalho específico de hidroterapia. No caso, hidroginástica, né? Eu imagino que ela esteja falando sobre a dificuldade de locomoção, o que poderia estar fazendo para melhorar esse trabalho. Olha só, eu parto do seguinte princípio, né? Treinamento saudável, terapia, doença, tá? Então nós temos que separar isso, tá? O que é hidroginástica? Vamos levar para o lado da educação física. Hidroterapia, vamos levar para o lado da fisioterapia. Ótimos fisioterapeutas aquáticos, conheço vários e trabalho com um grande potencial de melhora. Só que não pode ficar só ali. Da hidroterapia ele tem que evoluir. Como eu falei outro dia numa live, não adianta um aluno seu entrar com dores e 6 meses depois está com as mesmas dores. Alguma coisa está errada no seu programa. Ou você não está ensinando ou ele não está fazendo, ou então essa falta de comunicação está acontecendo. Então uma coisa é clara, temos que ser mais responsável com o que a gente quer. Se ele tem muita dificuldade de mobilidade, se ele é ancião que eu digo tem 90 anos, tá, não adianta querer fazer treinamento para que ele tenha resposta como tem um de 60, 70. Não podemos misturar, né, as coisas, que a gente sabe a deficiência fisiológica no avanço da idade. Se ele está fazendo a hidroterapia, ele tem que ter uma boa qualidade de movimento. Ele pode vir para uma hidroginástica, ele faz 2 vezes por semana hidroterapia, 2 vezes hidroginástica, para ele fortalecer. Mas ele está fortalecendo lá. Só que a hidroterapia, já diz claro, é acima de 32. Ele tem que fazer movimentos com baixa intensidade. E eu não vou entrar muito nesse campo, porque não adianta misturar, né? Se ele tem muita dificuldade e não evolui, é hidroterapia e vai fazer isso só para ter mobilidade e conseguir ainda viver mais um pouco com menor potencial do processo doloroso, porque a gente não faz milagre, gente. Vocês têm que falar isso para os seus alunos. A gente só faz entender o corpo, fazer com que o aluno faça com a melhor maneira possível. Entendeu? Então, hidroterapia é com o fisioterapeuta. E isso é bem bacana, é interessante essa tua última frase que tu falou aí, da questão do milagre, porque a gente ensina, a gente faz o trabalho, né? E uma live que eu vi tua, cara, muito legal, não, foi num curso, onde tu relatou que eles ficam pouco tempo conosco, né? Por exemplo, 45 minutos, 50 minutos de 24 horas, mas a importância de ensiná-los a fazer as atividades do seu dia a dia, né? Porque senão a gente fica colocando a culpa que o exercício não está certo ou que não está funcionando.
mas na verdade o que eles fazem antes ou depois está, de uma certa forma, prejudicando aquilo que você está fazendo, né? Então, entender, ensinar o que eles, como tu até coloca, como varrer a casa, como pegar objetos, enfim. Só queria que tu pontualizasse isso, cara, daí eu entro nas considerações finais. Maravilha, Léo, me lembrou isso que eu estava para falar. Olha só, a Ana Paula está preocupada. Ana Paula, eu vou te dar essa... Se você quiser, a gente vai lá no meu direct, a gente conversa melhor, eu te passo algumas dicas, tem vários artigos que a gente tem aí para fundamentar. O que eu tenho que entender? O médico, ele só sabe prescrever a medicina. O médico, a química, nesse caso, ele vai descobrir, é nosso aliado. Se ele está falando que não pode, aí eu não sei o que ele quer. Ele quer manter o quê? Está fazendo o quê com o idoso? Eu não consigo entender. Número 2, comunicação, tem que dialogar. O professor, hoje, dentro do processo de ensino-aprendizagem, ele tem que ser soberano. O aluno entrou na sua aula, quem manda é você. Como é que você vai mandar? Ditadura? Eu mando? Não. Eu conquisto através do que eu mostro, do que eu sei. Não é para falar mal de ninguém, fala bem de você e mostra que você entende do que você está falando. Pega o laudo médico e antes de ler o laudo, você lê o laudo e você fala, olha, a senhora tem aqui. Se ela fala que tem problema no ombro, no manguito, você já pode falar que ela tem um problema no supraespinal, que é o 60% dos casos é supra. Então, temos que pesquisar um pouco sobre as patologias para poder estar com palavras, com conhecimento, aliás, que a aula fala, nossa, ele sabe mais que o médico. Com certeza já escutei isso, tá? E o que o Léo falou é uma coisa certa. Olha só, a gente fez um cálculo de 168 horas. Uma semana tem 168 horas. O aluno fica com a gente 3 horas, se por acaso ele... Vamos dizer que são 3 horas. As outras 165, ele está em casa, ou ele está na sua vida cotidiana. Então, o que eu falo? O aluno tem que ser nosso aliado. Eu tenho agora, nós lançamos agora, no curso gratuito a gente fala sobre isso, que é o esquecimento. Chama-se a teoria do esquecimento, a curva do esquecimento. Foi um psicólogo alemão do século XIX que começou a falar sobre isso, e depois, ao longo dos anos, muitos psicólogos, muita gente começou a ver, e quando eu descobri isso, eu achei, essa é a chave. Então, nós temos que virar a chave. O que nós temos que fazer? Trazer o aluno para ser nosso aliado. Ensinar para ele que ele tem tarefas de casa, porque aquela hora que ele fica com você, ele está fazendo exercício até mal feito. Quando ele sai da sua aula, velho, ele esqueceu de você. Ele não vai lembrar que ele tem que fazer uma respiração, que ele tem que manter a escápula aduzida, que ele tem que saber controlar os movimentos rotacionais, principalmente os eneados, né? Então, assim, orientar o aluno durante a aula que ele precisa usar isso no dia a dia dele. Que no dia a dia dele ele vai ter potencial de melhorar o que você sugere. Mais uma vez eu repito, o que é isso? É fortalecimento do conteúdo, que a gente faz quando a gente vai para a faculdade. Quem é que passa numa prova ou tira 10 numa prova só indo na aula e não tendo um estudo pós? Eu estou fazendo uma analogia para entender. Então, se você tem o exercício em 1 hora naquele dia, depois de 1 hora, 3 horas depois, você tem que estar até pensando em fazer assim. Eu vejo muito aluno nosso que vai na academia, cabisbaixo, anteroflexionado, na hora que via a gente, aí arrumava a postura, que é o que a gente pede para eles, né? Eu lembro que eu falei de varrer a casa com raiva, com controle nas rotações. Então, pense nisso. Você tem 168 horas na semana, ele está 3 horas com você, ele tem que fazer o exercício, continuar dentro da cabeça dele no dia que ele for lavar uma louça, entrar no carro, varrer a casa, lembrar de você, tá? Porque aí você vai fazer parte do processo. Danilo Boccalini, essa fera tá aí, ó. Nós estamos para fazer uma live, mas ele é um marrento. Se vocês não conhecem o Danilo, entra lá no Instagram dele, ó. Ele que orientou o nosso trabalho que nós falamos aqui agora. Danilão, obrigado pela presença. Márcia, quem ajuda o idoso entra na piscina. Quem ajuda o idoso entra na piscina. Bota no... esse daí já tem problema. Bom, Léo, obrigado pelo seu convite. Foi um prazer estar com vocês aí. Numa próxima oportunidade, a gente dá continuidade aí, porque tem muito pano para manga, né? Ô, Nino, cara, eu que agradeço muito, foi muito proveitoso. Realmente, é aquilo que eu falei em todas as lives. Apenas 30 minutos não é o suficiente para falar, mas é para realmente deixar aquele gostinho de quero mais, que a gente possa realmente dar continuidade em outras oportunidades.
Quero agradecer muito a todo mundo que esteve aí nos assistindo. O professor Nino, como ele já falou, ele também ele fica à disposição para ajudar no que for necessário. É um cara que tem muita bagagem para ajudar todo mundo que nos assistiu. Nino, muito obrigado. Oi? Eu só queria responder aqui a Carolina, aqui, que ela está falando sobre o material para indicar, aprender sobre patologias relacionadas à terceira idade. Tem um livro da Manoli, ele é pequeno e você vai encontrar ele. Eu, por acaso, eu estava vasculhando a internet e encontrei ele em PDF. Eu não envio o PDF para ninguém, mas ele estava lá. Eu não vou enviar. Eu vou dizer aqui qual é o livro. É Fisiologia do Exercício Pollock, tradução Pollock. São vários autores nacionais com traduções. Então ele fala sobre fibromialgia, sobre hérnias, sobre flexibilidade no idoso, sobre... tem um capítulo do Cruel nesse livro, falando sobre do corpo imerso, dos impactos de aterragem. Um livro que todo professor de hidro tem que ter. Quem não conseguiu entender aqui, vai lá no meu direct que eu passo direitinho escrito a foto dele. Tá bom? E eu quero, só para fechar, falar uma coisa muito legal, que é a tarefa de casa para a galera. Mas eu já vou responder. O que a gente conseguiu, né, com relação a essa carga no tecido ósseo, é a utilização da mecanotransdução. O que seria isso? É a conversão da força mecânica em resposta celular. É isso que precisa no momento da osteogênese. A gente, para ter uma osteogênese adequada, eu preciso ter essa mecanotransdução. Se a gente trabalhar com qualidade, a gente consegue estimular, né, a célula óssea a estar se reproduzindo. Isso mesmo, até mesmo em pessoas que estão com deficiência. Ok? Obrigado. Nino, repete o nome do livro aí. Fisiologia do Pollock, da editora Manoli. Vai entrar lá na Manoli, vai ver lá. Mas coloca no Google, vai aparecer capa branca. Eu não lembro, fisiologia na prescrição de patologias, alguma coisa assim. Ele é pequeno. Vocês vão ver ele no Google. Qualquer dúvida me chama. Valeu, Cledson. A galera tá toda aí, ó. Aquamor, Vinícius. Valeu, pessoal. A Renatinha chegou agora. Pô, Pessoal, então... A Renata é sempre assim. Ela chega no final para me sacanear. Eu não vou. Beijo, Rê. Tô esperando. Vamos falar agora. A gente combinou de conversar. Tô esperando você. Pessoal, Nino, mais uma vez, muito obrigado, cara. Sucesso sempre. A gente vai trocar algumas mensagens ali no particular ali, para a gente acertar alguns outros projetos juntos aí que eu tenho. Maravilha. E essa live vai ficar por 24 horas, né? Assim como todas as outras. Então, cara, muito obrigado mais uma vez. Manda um abraço aí para a família toda aí. Sucesso a todo mundo. Vamos fazer uma foto pro print aí da galera. Pega essa foto aí e marca a gente lá no Instagram. Valeu, galera. Outra coisa, Léo, tu te mandou agora o link. Agora, 4 horas, eu tenho uma live 16 com o Ricardo Maia. Ricardo Maia, 18 horas. Show. Amanhã aqui vai ser o Matheus e a tia Manu. Abraço, cara. Valeu. Tchau. Valeu. Pessoal, então, muito obrigado a todos que nos assistiram. Por 24 horas. Então, as dúvidas podem mandar para mim ou mandar direto para o Nino. E assim que eu receber também já o link que ele comentou, eu já transfiro para vocês. Forte abraço a todos, bom dia, Deus abençoe.